Oi, pessoal! Vamos jantar com a família Sayag na aula número 5, que é Quem é Mashiach, né? Quem é Mashiach? Como identificar Mashiach? Essa aula vai ser polêmica. Eu quero que as pessoas se atentam a entender que... Abram a cabeça. Não, peraí. Se atentam a entender tudo, a gente vai tirar, vai trazer fonte. Não sou eu, não é o Thiago que tá falando. Exatamente. Tá? Eu ainda não ouvi a aula, é tudo novidade pra mim. Então eu vou entrar em polêmica, eu sei que ele vai ter muita discussão. Essa aula vai ter muita discussão, né? Essa vai ser um pouco mais técnica, é verdade, até pra gente descobrir, né, tudo que a gente precisa descobrir. Mas foi uma aula que, olha, quanto tempo, hein? Eu já tinha feito mais semanas já tinha terminado de preparar. Mas a gente nunca tá tendo tempo. E agora a gente veio jantar, eu falei, vamos aproveitar, vamos gravar. Não, detalhe, ela tá exausta. Eu tô exausta, gente. Que hoje fez muita coisa, eu também fui no Guemar, morto. gente, olha, tá cheio de coisa aqui do lado, que fiz a festa. Guemar, pra quem não sabe, é brechó aqui em Israel. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, eu vou começar... Deixa eu explicar como é que vai funcionar. No YouTube vão ser as aulas e também a gente vai publicar conteúdo sobre Israel. Passear no shopping, loja, coisa que a mulher gosta. Coisa com ela, e a gente também tá querendo ir em restaurantes pra críticas de comida. Se eles pagarem, a gente não tem o menor problema. A gente pode. Não, eu quero tentar ir uma vez por mês em um restaurante pra obrigar meu marido a me levar no restaurante, entendeu? Num restaurante chique, é um tempão que a gente não vai comer fora, né, amor? Não, pode ser. É que o corona, né, gente? Quando acabou com a economia, acabou com... Não deixa mais. Tá mas, fechado enfim, o restaurante. Então a gente vai fazer um jantar aqui. Vocês querem ver o que a gente vai comer? Olha só. Peixe à milanesa. Batata frita. Que é sempre. Cuscuz. E farofa, né? A parte de carboidrato. Exatamente. Detalhe, eu tinha maionese chup. Detalhe, eu botei... Ketchup com eu tentei agradar ela antes da aula. Eu botei aqui, ó, maionese no peixinho, que ela quase me espancou. Então, eu falei, tem mais um, calma. Então, ele vai falar e eu vou comer e aí eu vou comentar, porque eu sei que vocês gostam dos meus comentários, da minha participação, porque eu sei que as mulheres gostam de sentir, elas se sentem... mais próximas. Não, elas sentem... Uma identificação. Uma identificação, tipo, elas perguntam, tipo... Elas sou eu aqui, entendeu? Que não tá entendendo nada, leiga, que não sabe de nada, entendeu? Que não ficou estudando. E outra coisa, agora no Instagram, o que a gente vai botar em conteúdo no Instagram? A gente vai diferenciar. Não. No Instagram a gente vai fazer histórias, tipo, pegar histórias macabras ou histórias assim mais assustadoras. E o Thiago vai explicar de acordo com a Torá o que tem de verdade, o que é mentira, enfim. Como você realmente se safar, né? Com a verdade. Então esse é o conteúdo. E mais o nosso dia a dia. Então o Instagram vai ser pra mostrar, tipo, correria. A gente quer muito tentar fazer isso, só que a gente tá com uma correria tão grande que pode ser que demore um pouquinho, né? Pra gente conseguir. Mas é muito importante, gente, que vocês entrem, se inscrevam nesse canal, porque a gente vai publicar muitas coisas legais, a gente tá tentando se esforçar. Vocês sabem que o Thiago tem 2 trabalhos. Eu estou grávida de 8 meses. Então, assim, o mínimo é vocês se inscreverem nesse canal. Porque eu não posso saber que eu não posso monetizar se não tiver 1000 inscritos. Olha só. E a gente tem 320. Que legal. Aí é vacilo, né, de vocês. Aí vocês, né, não ajudando a gente, o que acontece? Fica como? Fica sem conteúdo. A Camila não vai no restaurante. Vocês não vão ver as comidas gostosas de Israel. Aí quando vocês vierem pra Israel, não vão saber onde vão comer. Onde pagar barato e comer bem. Vai ter que ficar se contentando com maionese chup. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula. Que eu tô com fome, eu quero comer. De hoje. Essa aula vai ser muito polêmica, gente. Vamos falar de todo mundo, de todas as pessoas que já foram faladas que podem ser machia ou foi machia, por que não é machia ou é machia, e vamos lá, tá bom? Comprometido. Mas o Hashem, me lembrei, pessoal aí dos seguidores, lembrando, Leilui Nishmat, para elevação de alma, de Samuel Shmuel Ben Sara, que foi uma seguidora que pediu muito, que foi uma pessoa que veio em sonho para ela, falando, por favor, me ajuda e tal. Ela descobriu que era um cara que já tinha falecido, e era o único judeu da cidade dela. E também Leilui Nishmat, que foi o principal, né, que a gente... E Leilui Nishmat também, de
Maria Quitéria da Silva. Achei que você tivesse esquecido, eu ia ficar muito bolada. Eu dei uma pausa de suspense. A minha avó, gente, porque É. foi... Já era pra gente ter gravado esse shiur, era pra gente fazer no dia de falecimento dela, a gente não conseguiu, mas eu espero que o mérito, a Hashem já sabia que a gente ia fazer, então... Já deu, Bezerrat Hashem. já Então, pagou Leilu e antecipado. Nishma dessas Já duas adiantou o pessoas. pagamento. Bezerrat Hashem, que as almas Hashem. sejam elevadas e entrem no Gan Eden ou aumentem num nível maior ainda de Gan Eden. Porque a minha avó certeza tá no Gan Eden. Na verdade, eu acho que a minha filha é a reencarnação da minha avó. Mas isso aí é história pra outras coisas, entendeu? Depois um dia eu conto pra vocês, se vocês quiserem. Quando a gente fizer o shurim só sobre reencarnação, que a galera tá louca pra saber disso, tem uma série de shurim, gente, com mais de 16 aulas só sobre Não isso. nossa, durava meia Não nossa, nada é nosso. Isso aqui é A durava gente meia só aula. Assim, essa aula também. traduz e Isso. bota de um jeito mais divertido pra vocês. Exatamente, mas é muita coisa. Então, só pra vocês entenderem que é bem complexo. Eu vou fazer tá? brahá aqui, mas eu vou fazer baixo, porque como essa aula tá sendo gravada, vocês não Isso podem aí. falar amém. E aí, pra vocês automaticamente não falarem amém. É, né? Fazer Tá. sem querer. Amém, levantar. Amém. Ah, eu posso falar. Vocês não podem. Tá bom, vamos lá. Então, olha lá. Quem é Mashiach? Amém. E como identificá-lo? A gente vai começar trazendo ninguém mais, ninguém menos do que... Amém. Do que o primeiro posseco que fala sobre isso, que é o Rambam. Tá bom? Falei, né? Gostoso, cara. Eu comprei esse peixe pronto, gente. Só era pra botar na fritadeira e fritar. Tá vendo, né? Ficou bom. Baruch Hashem. Então, primeiro, Rambam Ilhot Melachim. No Perek e no capítulo 11, né? Yud Aleph, Al-Hagimel, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: Mashiach não precisa realizar milagres para nós acreditarmos nele. Isso é interessante, porque isso já vai contra muita gente. Isso aí você já cancela o Yeshu, você já cancela a Mohammed. Tá bom, mas você falou que não precisa, não que ele não vai. Ó, ele fala, não precisa. Ele fala o seguinte, ó. Tá bom, lança mas ali aí, na sua- mas aí não cancela ainda. Calma. Eu Vou tô trazer mais calma, logo. eu tô Vou trazer calma. mais logo. Isso é só o primeiro Rambam. Olha só, começa bem a aula. Como como a gente encontrou com o Rabi Akiva. Rabi Akiva e quem? Quem foi que Rabi Akiva achou que era Mashiach, amor? Bar Korva. Gente, só para entenderem um pouquinho do contexto, Bar Korva, até o nome é Filho da Estrela, ele foi um tzadik que realmente ele teve um potencial gigante para ser Mashiach, a ponto que por Rabi Akiva, que na nossa Torá que a gente tem por mérito de Rabi Akiva, e Rabi Akiva acreditou piamente que ele era. E Rabi Vamos Akiva... explicar um pouco quem era Rabi Akiva? Porque tem gente que é nova Sim. que realmente não sabe. Então, Então vamos pela árvore Quer dar uma genealógica. quer dar uma introduçãozinha de quem era Rabi Akiva? Não, fala você. Então, vamos lá. Rabi Akiva tem uma discussão se ele era um convertido ou se ele era filho dos convertidos. De qualquer maneira, ele até 40 anos era um cara completamente ignorante. Tá? Uma pessoa que não sabia de nada, tal, não sei o quê. Até que um dia ele foi trabalhar na casa de Kalba Savoa, que era um dos homens mais ricos de Israel. Ele sustentou durante a época de destruição do primeiro templo, tal, não sei o que eles estavam vendo isso na época. Então, do segundo templo. ele é da época do primeiro templo. E do primeiro pro segundo. Ele foi mais da época do segundo templo. Ele foi mais da época do segundo templo, só que ele sustentou o pessoal na época do Enfim, ele finalzinho do casou com a primeiro filha templo, destruição. dele, Isso. só que ela foi renegada pelo pai, porque ele era um ignorante. O pai dele era tzadik. O pai dele falou, não O é pai que... dele não, o pai dela. O pai dela era tzadik. Ele falou, eu não tô te deserdando porque você tá casando com um cara pobre. Não é isso que me interessa. Mas ele não sabe nada de Torá. Pelo menos que ele seja um Talmid Raham, um sábio. E ele que era, te custa? tipo, como se fosse ateu, né? Ele era... Ele Ele negava ainda. Mas Sepsa andava mesmo teta muito bem. Por exemplo, na página 49b E aí fala que ela, ele- só que ela viu Modelo. nele uma coisa que ela falou, ele vai ser um grande Tamid Raham. E aí ela forçou ele a estudar, você vê como a força da mulher. Ela forçou ele a estudar, passou a pindaíba, não tinha nada, botou ele pra estudar, ele saiu pra estudar. E na época, não é que você estudava, você ia lá na esquina e estudava, não, ele tinha que viajar, ficar anos fora, depois voltar. No final ele ficou quantos anos? 40 anos? Até bonito. Não, foi 12 anos, aí ele voltou e ficou mais 12 anos. Então foram 24 anos. Foram 24 anos. 24 anos de estudo. E toda a Torá que a gente tem hoje É por mérito de Por Rabi mérito Akiva, dele, porque mas- ele veio e ele deu todo o reduz da Torá, todo o desenvolvimento. Quem foram os alunos de Rabi Akiva? Por exemplo, um deles foi o Rabi Yehuda Nassi. Rabi Yehuda Nassi, por sua vez, foi quem compilou as Mishnayot. Por isso que a gente fala que
vem de Rabi Akiva mesmo. Outro aluno de Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai. Que toda a pai Kabbalah, da Kabbalah. Ou seja, todo o pshat que vem do Rabi Udanassi, da Torá oral, vem de Rabi Akiva. Toda a Kabbalah que vem do Rabi Shimon Bar Yochai vem de Rabi Akiva. Rabi Meir Balanese, todos os grandes, são 5 grandes sadiquim que realmente eles sustentaram toda a Torá e eram de Rabi Akiva. Por isso que a gente fala que Rabi Akiva foi o grande propulsor. E ele já, no final da vida dele, ele encontrou com esse Bar Korva, que era realmente um tzadik, ele tinha uma força muito grande. Voltando à história, né? Isso. E ele falou, você é Mashiach. E ele não precisou ver milagres que Bar Korva falava e tudo, por mais que o Bar Korva ele foi um líder militar. E ele falava que para a pessoa entrar no exército dele, ele dava desafios, assim como no Midrash. Falar, ou você, sei lá, você vai pegar uma árvore e você vai tirar com as próprias mãos, ou você vai arrancar o dedão com a sua mão. Que bom, né, Entendeu? amor? Porque eu tô comendo aqui. Não. Essa era a parte leve. Era pra você entrar pra ser o faxineiro. Não, e aí, Rabi Akiva, inclusive, falou, olha, eu entendo, você tá querendo ver o tempo onde vai a bravura das pessoas, só que você não pode fazer com que a Israel sejam pessoas defeituosas, porque a pessoa vai ficar com problema. E aí ele foi mudando e tudo, mas, enfim, existem muitos segredos aí dentro, não é esse o ponto que a gente queria chegar na aula hoje, por isso que eu nem estou trazendo fontes sobre isso, isso é mais questão de Midrash, são várias Gemarot juntas que falam sobre isso, tem um livro, né, que até a gente tinha adorado, de Rabi Akiva, em português, quem quiser aí ter acesso, é bem legal, tem na editora Sefer. Vale a pena. Entendeu? Ele é bem legal, ele conta a história lá, então pra quem quiser saber. Enfim, e realmente você vê que Rabi Akiva, em nenhum momento ele pediu por milagres, falar, prova que você é Mashiach. Não, ele falou, não, acredito que você é Mashiach, realmente, você tá Mas com ele os sinais tinha e tudo. de sinal? Então, a gente vai entender ao longo do shiur, né, que existem alguns sinais para você entender quem é Mashiach. Entendeu? Então ele era um grande Talmid Raham, ele era um sábio do Torá, ele era da descendência de Davi, e ele foi um líder militar, e também ele já foi chegando perto do reinado, ele já ia virar rei, entendeu? Ou ele foi rei, eu não sei, agora eu me confundi. Enfim, ele estava preenchendo as condições que o Rambam, inclusive, traz na ala Hadalet, né? A gente está no Perek Dalef, na ala Hagimel, ou seja, Malahá depois, ele vai trazer quais são as condições. E aí, Bar Korva estava preenchendo, Rabi Akiva ficou impressionado, falou, uau, realmente. E ele estava ganhando os Milhamot Hashem, que é um dos Tnaim, uma das condições, são as guerras de Hashem, ele estava ganhando. Segundo o Beit HaMikdash ainda não tinha sido destruído? Isso foi depois, destruído. Tá. Ou seja, ele já estava indo para construir o terceiro, entendeu? Entendi. Então estava nos planos e tudo. Até que, infelizmente, aconteceu a grande queda, assim, Rabi Akiva ficou arrasado, que Bar Korva se revoltou contra Rabi Akiva. Ele, inclusive, acabou matando um tzadik. Aconteceu esse problema. Bar Korva fez isso. Uhum. Ele chutou um tzadik, eu não lembro direito. Eu não estudei sobre isso, por isso eu não entrar muito, mas eu lembro por alto que foi isso. Ele acabou chutando, era um cara que era contra as ideias de Bar Korva, que eram um pouco radicais. Bar Korva chutou e acabou matando. E Rabi Akiva falou, não é possível que Mashiach seja uma pessoa assim. E ele falou, poxa, eu acho que eu me enganei a seu respeito. E Bar Korva, inclusive, levou muita gente à morte, né? Que foi toda a história de Massada, né? Que levou até lá, o pessoal foi cercado e tudo. Bom, pessoal, se eu já falando besteira, depois o pessoal me corrige, tá? Mas, enfim, não é muito assunto, é só para vocês entenderem que o elemento principal que o Rambam traz é esse. Bar Korva, Rabi Akiva não pediu nenhum sinal de Bar Korva. Então isso explica, daqui o Rambam aprende, que ele fala, ele não precisa trazer nenhum sinal. Ele não é que tipo, a gente vai acreditar se ele começar a fazer milagre. Rambam vem depois de Rabi Akiva. Rambam muito depois, Rambam é um lixão. Rambam foi há mais ou menos 1.300 anos atrás. Ah, tá bom. Tá bom? E até 1.300. Enfim, e o Rambam em Igeret Teimá, também conhecido como Igeret Petach Tikva, agora a segunda fonte da gente, ele vem e ele se contradiz. Ele fala o seguinte, no início ninguém vai acreditar que Mashiach é Mashiach, até que ele comece a fazer milagres e maravilhas. E quando ele fizer isso, as pessoas vão começar a acreditar que talvez ele seja Mashiach. Ou seja, o Rambam está se contradizendo? Ou será? Então, a gente agora vai descobrir, vamos trazer 5 opiniões, por isso que é a questão da Marlock, da discussão, para tentar entender o que o Rambam pensou nessas duas fontes, que ele é o autor das duas fontes. Uhum. Primeiro motivo, talvez, que ele esteja falando. Talvez ele estava escrevendo sobre 2 Meshirim.
Primeiro é Mashiach ben Yosef e o segundo é Mashiach ben David. Onde Mashiach ben Yosef não vai fazer milagre, ele vai ser um líder militar, tal, tudo bonitinho, não tem necessidade de fazer milagre. Mas o segundo, que é Mashiach ben David, vai trazer os milagres e tudo. O Rav Meir Eliyahu, sobre essa opinião, ele fala, olha, não faz o menor sentido. Por quê? Porque o Rambam, em nenhum lugar, ele escreve que vão existir 2 Meshichim. Segundo a opinião do Rambam, só vai existir um Mashiach, acabou. Ah, é? Ben Yosef e Ben Só David. Mashiach ben David. Não tem Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef são outros mefarshim que trazem. Outro explicador. O Rambam nunca trouxe. Então, como o Rambam não menciona, você não pode chegar e falar, talvez essa seja a resposta. Então, essa resposta já a gente anula. Segunda resposta, essa é muito interessante. Talvez está falando de 2 épocas. Estamos falando de um só Mashiach, mas de 2 épocas. Na primeira época, realmente, ele não vai fazer milagre. E na segunda época, ele vai fazer milagre. Ou, a gente entra agora na terceira opinião, na primeira época, ele vai fazer milagres. Só que vão ser milagres que, em comparação à segunda época dele, vão ser considerados como se fosse a fichinha. Explicação. Hatam Sofer, no chute dele, do chute Likutim, Helek Vav, no Siman Tzadik Het, no Siman 98, ele fala o seguinte: assim como aconteceu com Moshe Rabbeinu, sendo Moshe Rabbeinu o primeiro Mashiach, também acontecerá com o segundo Mashiach, como assim, o último Mashiach. Moshe Rabbeinu como o primeiro Mashiach, a gente sabe muito bem, está escrito na Torá, ele 80 anos ficou sem saber que ele era Mashiach. Até que a Kadosh Baruch Hu veio e se revelou para ele na sarça ardente. E falou para ele, Moshe, você vai guiar a galera aí, vai tirar do Egito. Tá? E Moshe Rabbeinu, inclusive, ficou uma semana, o Midrash conta, uma semana, aí ele ficou discutindo. Entendeu? Foi assim que no início do Parashat Vayera, né, do Sefer Shemot. Uma semana discutindo com a Hashem. Discutindo com a Hashem. Por quê? Porque ele falou, já fiquei uma semana discutindo com a Hashem, assim o Rashi traz em relação ao Midrash. Ele falou, agora que eu discuti uma semana, depois de uma semana a Hashem continua querendo que eu vá, então agora não vai ter nenhuma dificuldade. Tanto que Moshe Rabbeinu, quando entrou no palácio, ele falou pro Faraó, liberte meu povo. E o Faraó falou, mano, que esse cara tá falando? Quem é você? E ele falou, não, em nome de Hashem. Ele, quem é Hashem? Aí Moshe Rabbeinu falou, não tô entendendo nada, Hashem. Uma semana, cara, eu fiquei insistindo pra acontecer. Mas o que é isso? Mas enfim, a gente sabe muito bem, para Javaiará está escrito inclusive, que a Kadosh Baruch Hu, ele deu simanim para Moshe. Ele deu sinais para Moshe, que Moshe ia pegar no cajado, o cajado ia se transformar em cobra, e depois a cobra se transformar de novo no cajado, e a lepra, né, que ele ia botar a mão aqui e ficava com lepra. Isso são milagres. Você não deve dizer que não são milagres. Porém, esses milagres nada são comparados aos milagres das Makot. E principalmente os milagres. Até porque as pragas, os milagres que Moshe Rabbeinu fez lá no palácio, eles podiam fazer também. No início. O sangue e o sapo eles conseguiram fazer. O piolho eles já não conseguiram fazer. Tô falando isso. Da cobra. Então, na verdade, o Menes Rai, ele sobre isso, né, no livro dele, Od Yosef Rai, sobre o Parashat Bo, ele traz que, não, na verdade, não é bem assim, já que, como é que eu vou falar? Os egípcios, eles na verdade sabiam conjurar demônios, os demônios iam rápido, pegavam, né? Sim, eu sei, mas pra visão pra visão das pessoas, uau, se transformou em cobra, isso é verdade. E realmente o nosso não, tanto que o Rashi traz um Midrash falando que a própria, né, chegou um momento, né, um dos desafios foi que o próprio cajado abriu a boca, engoliu os outros 2 cajados, quer dizer, tipo, não é que foi uma cobra, foi o cajado que abriu a boca e fez. Então, daqui a gente vê que realmente o milagre foi aumentando. Tá? Então você vê, primeiro os milagres foram esse, a cobra e tal, não sei o quê. Depois, uma segunda época de milagres foi a época das pragas, e as pragas também nada são comparadas ao Kriyat Yam Suf, que foi a abertura do Mar Vermelho. Porque a abertura do Mar Vermelho foi uma coisa hollywoodiana. Que dali abriu, foram 50 milagres, o Midrash conta na Haggadah de Pessah. Tanto que todo mundo, ninguém não, a gente até a gente sempre fala isso em qualquer tefilá, não, até os goim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe da abertura do mar, né? Que até aquele irmão no teu terra de Godá, o mar abriu no meio, é isso, entendeu? Na verdade abriu em 12 tribos, né? Irmão Notão tava enxergando direito, né? O Isaac, né? O Isaac tá enxergando direito.
Enfim, vamos lá. Então a gente vê que é uma coisa gradual. E o Hatam Sofer, no Sefer Likutim, no Shut Likutim dele, no Helek Vav Siman Tzadiket, ele fala, isso também acontecerá com Mashiach. Ou seja, Mashiach pode ser que ele viva até 80 anos de idade sem saber que ele é Mashiach. Não faz a mínima ideia. De repente, a Kadosh Baruch Hu vai chamar ele, que eles conseguiram chegar num nível, que nem Moshe Rabbeinu, ele chegou num nível que ele foi apto para a alma de Mashiach descer até ele e ele se juntar com essa alma, né, no sódio de Ibur Neshamot, né, que tem essa junção de almas. E ali ele vai solver, sei lá, que nem um Megazord. Vai virar um Megazord. E ali ele vai virar realmente Mashiach Tzidkenu. Tipo o Pokémon, que é a evolução, né? Ele vai evoluir. Né? Ainda bem que a gente não conseguiu relações com Harry Potter, né? Que tudo a gente relaciona com Harry Potter. É verdade. Enfim, aí ele... Então, quer dizer, Mashiach também vai ser uma coisa assim. Ele vai ficar, pode ser que ele dure até 80 anos, a gente não sabe. Pode ser que, por isso que o pessoal sempre fala, ele já tá aqui, Mashiach tá aqui. E o Hatam Sofer, ele continua falando, toda geração tem um Mashiach. Entendeu? Tem um então, potencial. Na geração passada tinha Mashiach, só que ele tinha que chegar num certo ponto para essa alma de Mashiach que já foi criada, né, que tem aqui, né, o famoso Midrash, quando foi criado em Tisha B'Av, tal, de 9 de Av, enfim, entendeu? Ela vai descer essa alma, ela vai se conectar com a alma de baixo e aí vai começar a fazer milagres, aí vai começar tudo a finalmente funcionar, né, a roda vai funcionar. Tá bom? Então, essa é a terceira opinião. Que a gente trouxe a terceira opinião. A terceira opinião foi em relação a isso. Quarta opinião. É muita opinião, não dá pra ser uma opinião só, não? Não, mas é que uma complementa a outra. Quarta opinião fala o seguinte, mas essa né, na página 98A. Fala o seguinte, se a gente tiver mérito, aí vai ser milagre, vai ser aquela parada maneira, vai ser show, vai ser coisa maneira. Outra, eu sei, se a gente não tiver mérito... Aí vai ser uma coisa meio, né, uns foguinhos de artifício talvez, uns estalinhos, brincadeira. Enfim, ele traz o exemplo aqui de Maseret Brachot, no Daf Dalet Amud Aleph, na página 4A, que fala a respeito de Megilat Esther. Em Megilat Esther, o pessoal, né, já deve saber, que quando a gente conseguiu, né, sair de Shushan Birá, toda aquela questão de Purim e tudo, teve uma guerra e tal, a gente guerreou, a gente conseguiu ganhar, e depois a gente teve o mérito de voltar aqui para a Terra de Israel para construir o segundo Beit HaMikdash. Agora, o que está escrito na Maseret Brachot? Olha que interessante. Brachot, na página 4a, fala o seguinte, Am Israel deveria ter saído de Shushan Birá, que era a capital, né, da Pérsia, do mesmo jeito que foi de Yetziat Mitzrayim. A gente deveria ter saído do Egito. Tranquilidade. Não, milagres revelados. O mar devia ter aberto, praga, explodindo toda a Pérsia. Só que a gente não teve mérito. Por a gente não ter tido mérito, vai ter que ser o quê? Pô, a guerra e tal, não sei o quê. Mata todo mundo. Aí conseguiu sair. Ainda teve milagre, porque né, não teve morte pro lado dos Eudim e tal, foi uma coisa incrível. Mas, pô, comparação a... Né, eu queria um show pirotécnico. Toda aquela coisa incrível, você não nem mover um dedo, você assopra e cai 1000 pessoas, aquilo dali realmente não tiveram mérito. Então essa é a quarta opinião. Será que a gente vai ter mérito? Tô comendo café, será que é mérito suficiente? Claro que é. Calma. A gente já vai ver se a gente vai ter mérito ou não. É o final do churro. O final do churro, vocês não vai pra esperar, é a mó bomba. É legal, é legal. Então você ainda vai responder essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta. Ele enrola a gente, sabe? Mas tudo bem, a gente gosta muito de você, Thiago. Quinta opinião é a opinião que, na verdade, é a que faz mais sentido. Por isso foi deixado pro final. O Rambam voltou atrás. Como assim? O Rambam escreveu Igeret Teiman quando ele era mais jovem. E ele estava fazendo isso para fortalecer também o pessoal lá de Teiman, do Iêmen, estava sofrendo muito com o governo, que é um governo laico, tá? O pessoal estava realmente massacrando muito a comunidade judaica de lá. E o Rambam, ele foi muito legal quando ele escreveu essa Igeret, como se fosse uma... Como é que fala Igeret? Uma carta. Uma carta, exatamente. Onde ele acalmou muito o coração do pessoal. Tanto que até hoje o pessoal, né, os Teimanim, né, o pessoal que era do Iêmen, os judeus do Iêmen, eles têm um respeito muito grande pelo Rambam. Muito grande. Porque foi um grande sadiq, ele realmente ajudou muita gente e tal. Ele foi muito bacana. Então ele voltou atrás. Exatamente, só que quando ele escreveu o Mishneh Torah, que foi agora, como a gente falou, Ilchot Melachim, Perek Yudar, falar Hagimel,
Ele falou que não precisa disso, não precisa de auto-automofilismo, não precisa de milagres e tudo. Então, a opinião mais aceita... ele mudou que não precisa. Exatamente, ele mudou que precisava para não que... precisar, exatamente. Ele falou, na primeira opinião, ele falou, ninguém vai milagres. acreditar até que ele faça milagre. Ah. Só que ele falou isso, você vê que ele também tava um pouco tendencioso, que ela tava meio quebrado, tava assim, tipo, meio mal. No segundo ele falou assim, não, gente, ó, a Lahá é essa mesmo, entendeu? Ele não precisa fazer isso. Agora, não é porque ele não precisa que ele não vai sabe? fazer, como você falou. Como que a gente sabe, então, qual é a opinião que tá certa? Então agora a gente sabe o que ele precisa, o que ele não precisa fazer milagre, certo? Então agora a gente precisa saber o que ele precisa fazer. Como é que eu vou saber quem é Machá? Agora vem a parte da As identificação. 5 opiniões vocês decidem, vocês podem pensar e raciocinar e Comenta aqui entrar embaixo. na mente de Rambam. E quando Mashiach chegar, aí a gente pergunta, porque Rambam vai reencarnar, a gente pergunta qual era a opinião que era realmente... O que ele estava pensando na hora? Exatamente. Não, é interessante que a opinião que ele fala, né, de que no início vai ter poucos milagres, depois vai ter muitos, essa opinião é sustentada por vários dos Shabanim, como é o caso do Hatam Sofer, o Arizal, ele também fala sobre isso, entendeu? Tiveram Rabanim que foram nessa onda, exatamente. Então, é uma opinião interessante. Surfar, usar a mesma prancha. Exatamente. Vamos lá, continua. Então, vamos lá. Já tem 25 minutos e a gente ainda não falou quase nada de polêmica. Na verdade, nenhuma polêmica. Na verdade, a gente vai começar daqui a pouquinho, já tá chegando a polêmica. Tá bom. O Rambam, Ilhot Melachim. Sabe por que é da audiência? No Helek, no capítulo 11, agora é a Lahá 4. Uma Lahá depois dessa. Uma Lahá depois ele fala quais são os critérios, eu aqui resumi pra vocês, quais são os critérios pra você saber. O pessoal pode ir pegando papel e caneta pra anotar, que o pessoal sempre me pergunta isso, é bom que já anota. Bonitinho já tem aí. Para aí um segundo. Isso. Tá, já pegou. Paralisa. Paralisa. Pega o papel e a caneta. Era mais fácil falar paralisar, né? Do que a gente ficar parado, nem duas bestas ainda. Pega É o cansaço, e anote. Aproveite e curta esse vídeo se você está curtindo esse conteúdo. Vamos lá, pega o papel e a caneta. Vamos lá, o tempo tá passando. Deixa seu joinha, como é que é? Yeah! Vamos lá, fazer propaganda alheia, né? E continue a Mevina e a Vina. Vamos lá. Existem 4 condições para pessoa ter o potencial e ter, como se isso Rachacha. Ter uma suspeita, você começar a pensar, opa, talvez esse cara seja Mashiach. 4 Vamos todo condições. mundo começar a olhar pro amiguinho do lado e vamos analisar se ele tem esses 4. E depois dessas 4 condições, existem mais 3 condições para ter certeza que esse cara é Mashiach. Ou seja, era ele. São 7. Exatamente. Então vamos lá, primeira condição. Precisa ser um rei da casa de Davi. Ou seja, precisa ser descendente de Davi. Precisa ser descendente de Davi e precisa ser um rei. Isso é interessante falar. Precisa Como ser assim precisa rei? Um rei? É claro. É um Mas líder. hoje em dia não tem rei. Mas foi um líder político. Ele não tem dino de rei. Não tem como se fosse uma lei de rei sobre ele. Ferrou então, porque aqui a gente não tem nenhum rei. Não tem nenhum político religioso. Então por isso que nenhum deles é Mashiach. Fica tranquilo. Eles têm rescate que eles... Não, peraí. Ô, Thiago, solar. a gente tem daqui a um mês, vai ser Hanukkah. Sim. E eu tô esperando que o Mashiach vai chegar em Hanukkah. Sim. Como é que vai ser isso se não tem nenhum rei aí, se não tem ninguém aí? Exatamente. Ele vai ser eleito, o Mashiach, no caso, ele vai entrar. Tanto que o Rebbe de Luavde falou que o Bibi Netanyahu vai dar a chave do governo para Mashiach. E você vê que o Bibi Netanyahu tá até hoje lá no poder. Ele tá lá esperando, tá só segurando esperando. a chave, Tá falando, só o Rebbe falou, vou segurar aqui enquanto... Segura a casa aqui que ainda vambora, chefe. Então ele vai dar, exatamente. Quando o Mashiach chegar, ele vai dar a chave, o Mashiach vai governar. Mas não tá tendo eleição Mashiach agora. será o rei. Não, mas não vai ser uma coisa eleita. Mas quando o Mashiach chegar, acabou. Ele vai ser o rei. Ele vai ser o rei, ele vai... Vai falar, pô, Nicovê, aqui é o que fixa a parada. Tá bom, então não é que ele vai ser o rei, que ele vai virar o rei. Ele vai virar o rei. Não é que ele precisa ser o rei agora. Não. Ele vai virar o rei e ele tem que ser da casa de Davi. Aí esse é o problema, né? Porque a gente não sabe quem é da onde. Eu vou trazer depois o Menashe Klein, que ele vai trazer mais opinião pra deixar a gente doida. Basicamente. Segundo critério, tá? Tá bom. É que o Menashe vai então, assim, vamos explicar. Primeiro, ele tem que ser da descendência de Davi. Rei da descendência de Davi. Tem que ser da descendência de Davi
e ele vai ser coroado rei. Não precisa ser necessariamente agora ele está sendo rei, Exato, entendeu? vai ser coroado rei. Pode ser que quando ele se revelar, ele vai ser coroado rei, Exatamente. tá? Só pra gente deixar claro. Legal. 2, ele vai ser um erudito em Torá. Ele vai ser um grande sábio de Torá. Em Torá. Ele O Gabi tá no Torá. Ele vai ser um grande sábio de Torá e ele vai se ocupar de mitzvot como Davi, o seu pai, ou seja, o seu antecessor. Então você já pode riscar. Todo mundo que não sabe Torá, risca da tua lista. Se a pessoa não sabe realmente Zora Kadosh, tem que saber toda a Torá Kula. Isso. Não sabe toda a Torá escrita Kula, e oral. não é Mashiach, tá não bom, é. gente? Não adianta. Não adianta. Não é Mashiach. Terceira. A pessoa só é tipo, como que é aquele mendigo que fica dizendo que é o que parece o JC lá do Brasil? Cristo. É um fanático. É um fanático. Tá então, bom. assim, se a pessoa chegar e começar a falar, não sei o que você sabe toda a Torá Kula, fala aí você toda. começa, vamos lá. Fala aí, Bereshit, Bara Elohim, agora fala tudo em hebraico até o final e vai me explicando. Bem, vamos lá. Terceiro requisito. Yakuf Kol Israel Lishmor Torah. Meu marido, então, não é machê, porque ele ainda não sabe tudo de cor, viu? não. Eu não sou machê ainda. Vai que até os 80 vai. Meu amor, você não é da casa de Davi também. Quem disse? Teu pai não é judeu? Quem disse? Ah, tá bom. Tá bom, ainda tem possibilidade do meu marido um dia virar machê, mas eu acho que ele não vai virar machê não, sabe? Porque eu não ia ter... Ela não ia deixar. Eu não ia deixar. Ele entrar em guerra. Tu não vai salvar ninguém, você vai ficar na minha casa. Tu vai fazer milagre aqui em casa. Traz todo mundo aqui pra casa que eu recebo, dou comida, mas tu não sai. E também eu ia ficar muito nervosa. E também dividir a atenção. Eu já divido a atenção dele com o WhatsApp. Já é uma brigaria aqui em casa, porque ele fica no WhatsApp, gente. Você tem noção? Não, isso, ele aí não dá pra ser machista. Vamos lá. Próximo. Então... Ele vai pressionar. Isso é interessante. Ele vai pressionar, e obviamente a linguagem de Yakuf é de, inclusive, bater, a todo o povo de Israel a guardar a Torá e mitzvot. Ou seja, cumprir Shabbat, comer kasher. Ou seja, o que está escrito aqui é o seguinte... Cumprir, senão você leva um pedal roupinho. A explicação do Rav Merelial é o seguinte, olha só. O Navi, o profeta, ele vai vir para fazer o pessoal voltar em chuva com piedade, shiurim, e sei lá, kiruv com sushi, entendeu? O pessoal assim, aproximar a galerinha e tal, não sei o quê. Esse é o profeta. Esse é o profeta. Mashiach não. Mashiach vai ser tipo que nem um pai com filho. Tem um colega meu que uma vez me falou que ele fazia isso. Que ele chegava pro filho dele e falava assim, meu filho, você vai comer isso aqui? O filho... Você vai comer isso aqui, filho? Entendeu? Pronto, entendeu? Acabou, não tem mais problema, não tem mais dúvida. É assim que o Mashiach vai fazer. Você vai cumprir com vai botar tefilim? Não! Vai botar tefilim? Quer ficar de castigo? Quer botar tefilim? Não. Ali é a linha tefilim. Tá boa, cara. Esse é Mashiach. Não vai ser uma coisa fofinha, tal, não sei o quê. Ele vai ser paz e amor e... entendeu? Não é como a gente vai ter um mito quebrado. Bota a janelinha quebrando. Que é um grande mito. A pessoa sempre fala. Então, se existiu algum falso Mashiach, né? Que foi fofinho e falou, com amor. Vou te dar uma face, a outra face pra você bater e tal. Realmente, isso aí não pode ser, porque, não tem como ser Mashiach. Terceira. Então, olha, quem entendeu o que eu tô querendo falar. Entendedores entenderão. Então, vamos lá. Ele vai ser difícil. Quarto requisito, pra ele ser só... Pra você começar a suspeitar que ele é Mashiach, Ilahem Ilhamot Hashem. Ou seja, ele vai guerrear as guerras de Hashem. Onde tá essa fonte desses... O Rambam ele traz aqui, eu tenho aqui a Mafterot do Rambam, onde ele traz aqui, 23. Aqui, ele traz aqui, 23, ele... Qual livro? Aqui. Mishnei Torah. Mishnei Torah, Mekoriah, daí, a Parashat 3, se não me engano. Tem a Parashat 3 que ele tá falando, né, o Yud Het. Enfim, tem alguns Mekorot aqui, mas o Rambam ele não era de trazer Mekorot, gente, só pra vocês entenderem isso. O Rambam ele não trazia muitas fontes. Tanto tá bom, mas tá escrito no Mishnei Torah... Não, isso é a narradura. Isso sim, não. Isso sem então, é isso que eu quero... Pra pessoa quiser, se a pessoa quiser olhar, onde ela vai abrir o livro? Ela vai abrir Mishnei Torah do Rambam. Melchot Melachim, no Helek Yudalef, Alahá Dalet. É isso. Tá bom? E aí você vai ver tudo isso, tá bom, gente? Capítulo 11, Alahá 4.
Vamos lá, próximo, quarto requisito. Ele fala, ele vai guerrear as guerras de Hashem. São guerras físicas, são guerras espirituais, o Rambam não fala, tá bom? Só que o Rambam, como o Rambam, ele sempre foi muito pé no chão. Então, quando ele fala guerra, ele tá querendo falar guerra mesmo, de arma e tudo. Ele não tá querendo falar no espiritual, tal, não sei o quê. Por exemplo, tem uma discussão entre o Rambam e o Ramban, né, entre o Maimônides e o Narmânides, onde o Rambam, ele fala, se você ouve um vulto em casa, não sei o quê, ele fala, isso é fruto da sua imaginação. Não é pra você levar em consideração, não é pra levar a sério. Já o Ramban, o Narmânides, ele fala, pode ser que seja um espírito. Pode ser um espírito aí, pode ser que seja um demônio, tá na tua casa. Então, vale a pena fazer algumas segulotas aí, algumas defesas contra isso. Então, você vê que o Rambam sempre foi muito pé no chão. Médico, né? O Rambam sempre foi um cara muito, tipo, ligado com realmente esse mundo. Falando, ó, a gente tá aqui nessa rota, são desse mundo. Então, ele fala isso explicitamente. Ó, bum! Vai guerrear a guerra de Hashem, qual é o significado? É a guerra física. Vai pegar na espada, vai pegar na metralhadora, dar uma de ramo, vai metralhar tudo, acabou. Legal. Então esses são os requisitos para ele ser Rashash, uma suspeita de Mashiach. Vamos agora aos 3 para a gente ter certeza. Eu assinei. Esse cara é Mashiach. Primeira condição. Ele vai fazer tudo o que a gente falou até agora, todas as 4 condições, e vai ter sucesso em cada uma delas. Ou seja, ele vai bater no cara, o cara vai botar do filho, o cara vai botar do filhinho. Entendeu? Ele vai guerrear e não vai morrer, vai ser o maior sucesso. Ele vai ser um grande sábio de Torá, vai saber toda a Torá. Tipo, você vai perguntar uma coisa, ele vai responder na cara, entendeu? Está até, se não me engano, uma série de Shabbat, no Daf Kuf Dalet, se não me engano. Kuf Dalet Amud Aleph. Está escrito, eis o Talmid Chacham. Quem é o Talmid Chacham? Aquele que você pergunta uma coisa, já está na ponta da língua a resposta. Ah, pera aí, eu queria saber se é permitido ou é proibido. É permitido! Mas não é permitido porque não faz ideia. Ele realmente sabe Alahá, ele fez todo já o cálculo na cabeça dele e já trouxe. É impressionante. Quando você terminou de falar, ele já te deu a resposta. Ele já te trouxe a resposta, porque ele tem a Torá entre os dentes dele, já antes, como está chamando aqui, 2 na página 30 bem. Vamos lá. Então, primeira coisa, ele vai fazer tudo isso e vai ter sucesso. Segunda condição, ele vai construir o Beit HaMikdash. Isso é uma mahaloca gigante, a gente vai trazer esse Bezat numa próxima aula, entre o Rambam e o Rashi, porque o Rashi acredita que vai vir dos céus, enquanto o Rambam, você vê como é que o Rambam é pé no chão, ele fala, não, a gente vai construir. E o Mashiach vai ser o arquiteto dessa galera, ele vai falar, ó, ele vai mostrar aqui, vou montar aqui, tal, mas ele vai construir o Beit HaMikdash, olha que interessante. E isso é para você ter certeza que ele era o Mashiach. Certeza, construir o Beit HaMikdash. E a terceira condição, ele vai... Terceira não, sétima, né? A sétima, acho que a terceira, pra você ter certeza que ele é Mashiach, é que ele vai trazer todo mundo, todo o povo de Israel que está disperso entre os povos, ele vai trazer de volta. Legal? Então você só pode chegar, abrir sua boca e falar fulaninho é Mashiach quando ele cumprir essas 7 coisas. Se ele não cumprir essas coisas, você pode pensar, talvez ele é Mashiach, ou talvez fulaninho talvez. Você pode pensar vários talvez, mas dar certeza e assinar embaixo só quando cumprir essas 7. Por isso que nenhum Urav, é proibido pro Urav chegar e falar fulano é Mashiach. A gente vai chegar nisso Tanto agora. que o Rabi Akiva, ele chegou e falou, ó, você tem potencial pra ser Mashiach. Ele não falou, você é Mashiach. Até uma coisa, então, mais ou menos, que o Rabi Akiva realmente tinha certeza que Bar Kokhba era Mashiach. Tanto fez um dos grandes, assim, uma das grandes... decepções da vida. Foi uma das maiores, se não a maior decepção da vida de Rabi Akiva, foi que ele tinha certeza que ele estava convicto de que Bar Kokhba era Mashiach. Mas é que também... Bar Kokhba, na verdade, ele tinha potencial, essa é a verdade. Porque ele viu, tinha uma profecia, e Rabi Akiva viu na estrela, uma coisa assim, que ele recebeu um sonho de uma estrela, e, tipo, Bar Kokhba, filho da estrela, ele linkou, eu falei, ele só pode ser, tal, foi uma coisa assim, uma revelação muito forte. Ele também estava ansioso que ele teve. Mashiach. Sim, ele estava ansioso, realmente foi uma das coisas que confundiu ele. Enfim, uma coisa que é interessante sobre Kibbutz Galiot, né, que foi até um reduto do Rav Shaked Badan. Tá bom, pera um segundo. Sim. Mas ele pode ter até achado que ele era Mashiach. Mas não é que ele chegou pro povo inteiro e falou, olha, é Mashiach. Não, ele confiava. Ele pensou e falou pra ele, ó, você tem potencial de ser Mashiach. Mas não é que ele chegou e revelou pra todo mundo ele é Mashiach. Não, ele foi falando sim. Foi? Ela tá tentando defender a Rabi Akiva. Não, tô tentando defender a Rabi Akiva, então mandou mal, hein? Não, foi horrível, foi feio. Tanto que ele falou, pô, foi uma decepção pra mim. Ele falou, pô...
Sabe, o que eu penso muito, quando eu li sobre a história de Bar Kokhba... Os Rabanim não podem dizer quem é Mashiach. Não, mas é que tava muito revelado. Sabe quando, tipo, ele tava vendo tudo dar certo, todas as condições. Era um rei da casa de Davi, porque ele era um líder militar, e o líder militar na época era o rei. Ele era um super sábio de Torá. Ele tava, realmente, olha só o que ele falava, não, pra entrar no exército a pessoa vai ter que fazer tal coisa, entendeu? São coisas absurdas. Era uma forma de dar um tapa na cara da pessoa. Milhamot Hashem, era guerra mesmo, ele tava numa guerra acima de guerras. Não, ele tava tendo tudo. Então, ele tava tendo sucesso em tudo. Uhum. Isso até está escrito explicitamente no livro do Rabi Akiva. 6. Faltava fazer o Beit HaMikdash. Ele falou, o próximo passo vai ser que ele vai fazer o Beit HaMikdash. E ele já estava planejando fazer o Beit HaMikdash. Ele realmente... E ele estava nesse meio tempo, como ele estava expandindo Israel, na época, o pessoal dos outros povos estava começando a querer vir para cá. Ou seja, tipo, o pessoal de Kibbutz Galuyot... Ou seja, ele já estava completando Ele estava completando tudo. Por isso que Rabi Akiva, quando ele errou, não é que tipo, ele errou porque, como é que ele pode ter errado? É absurdo. Não, faz sentido. A lista já tava dando check. Tava dando check em tudo. Foi o mais próximo, Foi né? o mais próximo, foi o mais próximo. De dar E check. ele tinha coisa. É que nem, eu lembro muito bem do filme quando eu vi do Darth Vader, sabe? Você não viu. O pessoal que é nerd vai concordar comigo. Que o Obi-Wan Kenobi, que era o mestre dele, que ele falou, cara, Anakin, você tem tudo pra ser o cara, vai salvar a gente. Ele era como se fosse uma Mashiach, uma coisa assim. E ele se revoltou. Que ele pegou o poder das trevas, você não quis me ensinar, não sei o que, o lado negro da força. E aí o Anakin foi pro lado negro, o Darth Vader deu tudo o problema que deu, não, entendeu? Mas a discussão entre eles no terceiro filme, que é o último da saga e tudo... Vamos agora para críticas de filmes. Mas foi legal, mas é que a pessoa vai ver, a pessoa que sabe do que eu tô falando vai lembrar e falar, realmente é uma boa analogia. Entendeu? Porque foi aquela decepção. Foi uma decepção. Você vê a cara do Obi-Wan Kenobi decepcionado, cara, é impagável. Foi tipo a de Rabi Akiva, quando viu, falou, por que você fez isso, cara? Você tinha tudo pra ir pro lá, por que você... Porque não era o tempo ainda. Coloca a voz. Isso é interessante. Agora vem. Só um segundinho. Esse redutinho que eu ia falar de Kibbutz Galuyot é muito bonito. Por isso eu queria compartilhar com vocês. Que tá escrito em Parashat Vayera, em relação a que Avraham e Sará, que Avraham recebeu os anjos e tudo, né? Tá escrito em Maseret Shabbat, da Kuf Chavzayin Amud Aleph, na página 127a, que você tem 2 mitzvot. Você tem Lekabel Pnei Shekhinah, você receber a presença divina, e você receber os convidados. A mitzvah de você receber convidados é maior do que você receber a presença divina. Tá bom? O que isso tem a ver com Kibbutz Galuyot, de você reunir as pessoas do mundo? Olha que lindo. Se eu não me engano, que dá esse Hidush, o Rav Shakir Banana, acho que ele traz o nome do Meiri. E o Meiri traz em relação a essa Gemara, ele fala o seguinte: por que a Kadosh Baruch Hu ele fez a diáspora? Fez a Israel, o povo de Israel, ser disperso por todos os povos, para que a gente, né, depois da destruição do Beit HaMikdash, para que a gente pudesse voltar em Teshuvah e a gente pegar toda aquela galera que são os Bnei Noach, que estão nos 4 cantos do mundo, e fazer Kiruv, aproximar eles, para quando a gente trouxer todas essas, como fossem esses ramos de flores que estão espalhados pelo mundo, entendeu? E trazer tudo de volta para Israel. Todas agora essas almas. Os Bnei Noach vão chorar. Ele fala Toma isso. lenço. Ele fala isso. Só que, infelizmente, o que aconteceu ao longo da diáspora foi que, ao invés da gente trazer, né, o pessoal Bnei Noach, os idólatras vieram e levaram a gente. Que mancada, Amisrael, que mancada, Amisrael. Que mancada. No final é sempre tudo culpa nossa, né? E o Rambam. Tem mais? Tem lá, peraí, eu vou pegar pra você, peraí. Voltamos após o começar. Enquanto isso, curta, comente. O que você tá achando aí? Tá curtindo? Tá comendo? O que vocês estão comendo? Vocês têm que comer junto com a gente, né? Porque senão eu me sinto mal que eu tô deixando vocês com água na boca. Tá bom, vamos lá. Agora vem a continuação do Rambam. De nada. Ele fala o seguinte: se você fez tudo isso, ou seja, olha que isso é muito interessante. Ele fala: o cara fez tudo o que ele fez. Todo mundo, imagina, ele fez tudo, ok? Ele fez as 4 condições para ser resquício que é Mashiach. Ele fez as 3 condições que ele é Mashiach verdadeiro. Construiu o Beit HaMikdash, reuniu todo mundo e morreu. Ele tá escrito venerado, eu tenho que ser sincero com a linguagem. Ele falou: e ele foi morto. Não é Mashiach.
Olha que pesado. Ele fez tudo, ele concretizou tudo isso, mas ele foi morto. Ele falou, é a prova viva de que ele não é Mashiach, e na verdade isso foi só um teste que a Kadosh Baruch Hu deu pra gente continuar com emuná completa da vinda de Mashiach. Assim completa o Rambam. Olha que pesado, né? Vamos lá. Shut Mishneh Alachot, Chelek Yud Zayin Siman Reish Nun Rei. Agora o bicho vai pegar. Olha, gente, eu quero falar que eu só tô trazendo a opinião do Rav, é o Rav Menashe Klein, conhecido como Admor Miklosenburg, ok? Pra o pessoal, né, não ficar com muita raiva dele, o pessoal de uma certa devoção, não ficar com muita raiva dele. Toda a família dele foi morta no Holocausto. Nossa! Então, tipo, o pessoal, ele é um Rav gigante, ele é um Rav enorme, e tanto que o chute dele, que é o livro de perguntas e respostas, Sheilot Tshuvot, é Mishneh Alachot, Mishneh, são as mesmas letras da palavra Menashe, por isso que ele fez esse joguinho de palavras, Rav Menashe Klein. Ele, nesse Siman, de novo, Helek Yud Zayin, o pessoal quiser abrir, tá no capítulo 17, no Siman, no item 255, ele traz a pergunta. Eu não sei se ele já faleceu, mas ele é recente. Ele foi... ele viveu na época... Toda a época do Vravo Vado, do Rebbe Lubavitch, ele foi dessa época, dessa última geração. Não na nossa geração, na geração anterior à nossa. E ele faz o seguinte, ele faz uma pergunta se o Rebbe de Lubavitch é o rei Mashiach ou não. De novo, eu estou trazendo a opinião do Rav Menashe Klein. Eu não quero que ninguém fique com raiva de mim. Ok? Porque o que eu vou falar agora é bem pesado. É a polêmica que a Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio para provavelmente os haters que vão me atacar agora. Pessoal, eu amo todos vocês. Né? Tá bom, fala Vamos a opinião lá. do Rav. Opinião do Rav, tá? Então não me odeiem, só abra o livro que o Rav fala. Ele traz o seguinte, ele traz o Rambam, o Rav Menashe Klein, né, nessa pergunta que ele traz, se o Rebbe E esse churro todo que você tá dando foi o Rav Merelial que Exatamente, nada é da minha palavra, isso aqui tudo eu tô passando, foi o Rav Merelial que deu. A gente vai inclusive, né, a gente vai colocar, né, na descrição do vídeo aqui o churro do Rav Merelial em hebraico, se o pessoal quiser e tal, entendeu? A gente é demais, a gente ama o Rabado, a gente adora a raça do Rabado. Eu tenho o livro do Tânia aqui, eu estudo, Baruch Hashem, maravilhoso. Tem foto do Rebbe. Tem foto do Rebbe. Então, só para entender que a gente aqui é Rabat Israel. A gente ama muito, muito, muito a Israel, ama muito o Rabado também. Mas a gente tem que trazer o Rav Menashe Klein, porque ele trouxe realmente a resposta mais completa sobre essa sugiá, sobre essa questão, que é o que todo mundo pergunta. O Rebbe de Lubavitch, ele era Mashiach ou não? Bom, então, vamos lá. Ele traz o Rambam e ele vai trazendo ponto por ponto do Rambam. Então ele fala, deixa eu ver. O que o Rambam fala como primeiro passo, primeira condição para ele ser resquício de maneira Mashiach, resquício de Mashiach, tem que ser um rei da casa de Davi. O que o Rav Menashe Klein ele fala? O que significa que tem que ser um rei da casa de Davi? Ele tem que ser um rei que mora em Israel, né? Porque não tem como você ser um rei da casa de Davi se você nem mora em Israel. Você tem que ser um rei da casa de Israel. E como um rei da casa de Israel, aí sim você tem como vir a ser realmente, né, Mashiach, né, pelo menos ter o resquício de ser Mashiach. O Rebbe de Lubavitch, a gente sabe muito bem que ele nunca pisou na terra de Israel. Nunca pisou na terra de Israel. Nem para visitar? Nem para visitar. Inclusive, tem uma pergunta muito interessante. Tem o Rav Merelial, né, ele conta que certa vez ele estava, né, andando nos Estados Unidos, e ele, né, tem aquelas televisões, né, do Rabado, onde tem vários vídeos do Rebbe e tudo, e numa dessas tem um vídeo do Rebbe, onde aparece um político de Israel, perguntando pro Rebbe, Rebbe, me desculpa a pergunta, mas tem muitos Hassidim, tem muitos devotos seus que estão em Israel, por que você vai visitar uma vez a gente na terra de Israel e tudo? Seria muito legal você visitar a gente e tudo, poxa, fazer um cavalo pela sua Keilah. E o Rebbe respondeu da seguinte maneira, e eu vou citar aqui. Ele falou o seguinte, se você escrever para mim uma resposta na Alahá que permite que eu vá para Israel, para a terra de Israel, e eu possa depois voltar para cá, para os Estados Unidos, eu vou. O Rav Merelial, ele falou o seguinte, ele falou, uma pena que o Rebbe não perguntou para mim.
porque tem um Tosfot de Masechet Ketubot na página 112, Kofiyud Beit Amud Beit, que traz exatamente que a única proibição da pessoa sair de Israel é caso ela tenha nascido em Israel. Ok? Agora, se ela nasceu fora da terra de Israel, ela pode vir visitar e voltar para a terra dela a hora que ela quiser. Não tem nada que o proíba. Pera. Vamos lá, de novo. Tá? O Rebbe de Lubavitch falou, se você escrever para mim uma resposta na Alahá que permita que se eu for para Israel eu possa depois voltar para os Estados Unidos, eu vou. Como se fosse proibido para ele vir para cá para Israel, por algum motivo, e depois voltar. Mas talvez ele estava querendo falar um outro sentido, talvez ele... Então, a gente vai ter que desvendar isso aqui. Só que pela parte simples da Alahá, não tem nenhum chão onde se basear nisso que o Rebbe falou. Onde já se viu que a pessoa, ela sei lá, nasceu fora de Israel. O Rebbe não nasceu em Israel, nasceu fora, nasceu na Rússia. Ele pode vir para cá e sair. Não tem nenhuma fonte na Alahá. Ah, mas o Shulchan Aruch Harav. Não, o Shulchan Aruch Harav, ele tem que seguir a Alahá de acordo com o Gemara. O Tosfot vem antes do Shulchan Aruch Harav. Ele não pode ir contra o Tosfot, ele não pode ir contra isso. Ele tem que ter um Rishon, onde ele está se baseando para poder falar isso, né? Foi aquela coisa, mesma coisa da questão da peruca. Tem que ter uma hierarquia que você tem que seguir para você respeitar. Entendeu? Então, não fez muito sentido de acordo com a Alahá que ele está fazendo. O Ramelial ainda fez o favor de trazer o Trumat HaDeshen, que é um outro livro de Alahá, também de Rishonim, no Siman Peiret, no capítulo, né, no item 88, onde ele fala que se a pessoa nasceu fora de Israel e ela sente que fora de Israel ela vai crescer mais em Kedushá, ela pode muito bem ficar fora de Israel. Ela pode vir para cá para visitar e pode ir embora. Não tem nenhum problema, ou seja, não existe nenhuma proibição por nenhum lado da Alahá. Ele ia ser uma dor muito grande, ele entrar em Eretz Israel. Então, aí a gente entra na questão de Masechet Sukkah, da Kafret Amud Beit, na página 28b, que fala Sichat Chachamim Tzricha Limud. Ou seja, uma conversa dos Chachamim, ela precisa de estudo. Certeza, o Rebbe de Lubavitch, a gente tem que julgar ele pro bem. E ele falou isso porque tem algum segredo que ele tinha que não podia revelar pra gente. Porque pela Alahá, não tem nenhum lugar onde ele se apoiar para falar uma coisa dessas. Então, certeza tinha alguma coisa mais espiritual que ele estava falando, que ele estava se envolvendo e que a gente não tem como ter acesso. Legal? Então, a gente tem que sim julgar pro bem. A pergunta então fica o seguinte, tá bom, ele não quis vir em vida. Por que ele não veio então depois da morte, depois do falecimento? A gente sabe muito bem que, por exemplo, o Rav Moshe Feinstein, ele foi enterrado em Yerushalayim. Ele nasceu em Yerushalayim. Nasceu em Yerushalayim. Nasceu em Yerushalayim, desculpa. Ele faleceu nos Estados Unidos e o corpo dele foi trazido para Yerushalayim. Ele está enterrado aqui em Yerushalayim. E o Rebbe não? O Rebbe não. O Rebbe ficou nos Estados Unidos.